Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada que viveu no Brasil, e ela escreveu em 1770 uma carta ao governador do Piauí pedindo que cessasse os maus tratos aos escravos na fazenda em que ela vivia. Ela foi educada pelos jesuítas numa fazenda, e depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil, muitas das regalias, das aprendizagens que os jesuítas deixaram, tudo isso foi eliminado porque o pessoal queria acabar com aquela visão jesuítica. Era a visão do Marquês de Pombal para combater aquele que ele chamava de atraso. O Marquês de Pombal fez muitas mudanças estruturais na educação, de fato foi muito importante, mas ninguém pode abandonar o legado dos jesuítas, que inclusive alfabetizaram uma mulher como a Esperança Garcia. Ela é até colocada como talvez a primeira advogada do Brasil, porque ela fez uma carta pedindo o final dos maus tratos e queria voltar para os braços do marido, que tinha sido separado. Ela foi para outra fazenda, ele ficou na outra, e junto dos filhos. Inclusive, ela nem pôde batizar os filhos porque estava separado do marido. Consta nos documentos posteriores que ela voltou à fazenda e ficou com o marido de 57 anos. Ela era mais nova, tinha 37 anos, e pelo menos os registros que estão lá. Essa carta dela foi descoberta em 1979, e isso mostrou que a educação que foi dada a ela, a formação que foi dada a ela pelos jesuítas, redundou numa postura importante. Ela foi clarividente na escrita dela, tem a carta, né, que existe mesmo. E quão é importante a pessoa se educar, mas ter origem, ter berço. Não é somente ter dinheiro, ter posse, o conhecimento, ter a sabedoria de aplicar tudo isso numa sociedade opressora. E nós estamos falando aqui num período de escravidão, que era muito mais opressor. As pessoas não tinham identidade, não tinham direito, não tinha nada. Tinha o dono que tinha direito de vender, de abusar, de fazer o que ele quisesse. É como se fosse um objeto. E aparece uma mulher dessa que, através da escrita, ela ganha essa postura de reconhecimento agora e consegue voltar aos braços do marido e consegue batizar os filhos, segundo a história. E a gente vê tantos personagens importantes que construíram esse mundo, e hoje a gente vê um vazio tão grande nas pessoas que poderiam servir de exemplos. Hoje na internet, uma cantora, Simone, que faz dupla com a irmã, aliás, as entrevistas dela são terríveis, né? De cunho sexual, vazio, sexualizado, ou sei lá o quê. E ela mostrando a casa que reformou em Alphaville, uma suntuosidade, uma reforma. E aí eu vou mostrar agora para vocês a minha sala de cinema. As minhas poltronas, as minhas cortinas, as minhas almofadas, e ela sozinha sentada naquela sala de cinema. E eu fico imaginando, será que isto é a redenção coletiva, individual? Será que isto é a postura que serve de exemplos ou de exemplo para os outros? Ou uma carta de uma escrava que pede para voltar para o marido para batizar os filhos em 1770 tem algum valor? Quantos conhecem essa carta? Quantos conhecem aquela vida? Quantos sabem o que foi sair da opressão, do chicote, do tronco, da senzala, para alcançar a liberdade? Então eu vejo que na Semana da Consciência Negra, a gente fazer um raciocínio em torno disso. Fazer um raciocínio em torno dessas questões. E a sociedade sempre impõe seus grilhões, e o principal grilhão da opressão hoje é o dinheiro em cima do que não tem. É o poder que um tem e o outro desempregado não tem. É a fome que graça com 2 S, que espalha.
Peguem a história de Cruz e Souza, nascido em Desterro, hoje Florianópolis, Santa Catarina, um poeta negro, cisne negro, que era chamado, simbolista. Ele foi adotado por um casal, inclusive um coronel, pôde estudar, foi concursado, e tão logo o pai adotivo morreu, ele perdeu tudo. Casou-se, a mulher doente, os filhos morrendo. Ele também adoeceu, foi morrer em Barbacena e depois de morto colocaram ele num vagão de trem que transportava boi. E chegando ao Rio, que outro negro conseguiu dar um enterro digno para ele. E muitos poemas simbolistas, principalmente no livro Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, mostram isso. E aí alguém senta na cadeira, numa poltrona, uma cortina individual. Estou condenando isso não, porque cada um tem seu direito. Mas que as pessoas deveriam pegar exemplos de vida para transformar essa vida e essas vidas, essa sociedade. Essa postura verdadeira, não egoísta, não individualista, mas que, se for individualista, seja pelo menos para exemplificar a libertação, como fez Esperança Garcia. Por isso, talvez a gente tenha ainda muita esperança que as pessoas deixem de ser algoritmos, consumistas, materialistas, para que sejam libertadoras. Pena que se está faltando no mercado. E cada dia que passa, quem luta por isso está ficando em silêncio. De quando em vez, vou falar uma coisinha para vocês, dá vontade, sabe o que é? De largar tudo. Ficar quietinho. Parado. Por ver tanto sofrimento e às vezes a gente não conseguir reagir para resolver, mas isso é superável. Não é superável é a postura das pessoas que às vezes têm o poder na mão e não deixam você manifestar a alegria, manifestar a libertação, manifestar o melhor. Que se eles fossem também aliados de nós, que somos menores, talvez a gente criasse uma corrente muito mais forte em favor dessa vida melhor. Nessa semana de consciência negra, pense em Esperança Garcia.